Como eu sempre digo, estamos na lista daqueles que acordaram essa manhã para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu quero dar bom dia para você que fez a melhor escolha essa manhã de estar conosco neste devocional, buscando a face do Altíssimo, buscando a sua palavra, a sua direção para esse dia, para essa semana. Eu quero, conforme eu comentei com vocês, falar de alguns inimigos que muitas vezes nós não percebemos que esses inimigos atrapalham o nosso avanço, atrapalham o triunfo, a liberdade, a alegria, e ele atrapalha até mesmo o nosso descanso. Existem alguns inimigos que nós, muitas vezes, como crentes, não consideramos. Quando se fala de um inimigo, significa o quê? Significa alguém que está se opondo ao seu avanço. Amém? Está se opondo ao seu progresso. E eu quero que você preste muita atenção essa manhã, porque você vai aprender agora que Satanás é apenas um desses inimigos, apenas um. O crente, ele muitas vezes pensa que se Satanás for retirado do seu caminho, todos os seus problemas serão milagrosamente resolvidos. Na verdade, não funciona assim. Não funciona. Eu te garanto que se Satanás e todos os seus demônios que estão na terra fossem amarrados hoje, ainda assim haverá crentes que irão falhar. Ele é um fator importante, mas não é o único fator. E tem uma coisa, ele gosta, mas ele gosta muito quando os crentes o magnificam. Amém? Dá a ele a proporção que ele não merece. Você, quando direciona todas as suas batalhas, dizendo que é o inimigo, você está magnificando e dando a ele uma proporção que ele não merece. Como eu disse, ele é apenas um dos seus inimigos. Então anota aí, se você estiver tomando nota. O primeiro inimigo para o avanço do homem é a ignorância. Ignorância. Para poder avançar, o homem depende de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Se você ler também em Atos 19, no versículo 1 e 2, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que ele, chegando em Coríntios, ele conversou com algumas pessoas. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, eles eram discípulos, amém? Discípulos, assim como eu e você. Ele achou ali alguns discípulos, alguns crentes, e ele lhes disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos. Que você possa nessa manhã entender o quanto perigoso é, o quanto é perigosa a ignorância. Ela pode alienar os homens do potencial de vida que há em Deus. A ignorância. Eles estão obscurecidos no entendimento. Diz Efésios 4:18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Por causa da ignorância. Devido ao endurecimento dos seus corações. Coração endurecido não quer saber de buscar conhecimento.
Amém? Ele confia na força do seu próprio braço. Eu não preciso. Eu já sei. Não, eu já sei o suficiente. Eu não preciso de entendimento, de conhecimento. Eles estão obscurecidos por causa da ignorância em que estão. A Bíblia, ela relata que Jesus, ele chorou 2 vezes. 2 vezes. A primeira foi no túmulo de Lázaro. E ele chorou, porque ele amava Lázaro. Amém? E a segunda vez, ele chorou sobre Jerusalém. A Bíblia diz que ele viu a cidade e ele chorou sobre ela. Ele disse: Ah, se tu conhecesses, se tu o quê? Conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Você não conhece. Você não conhece. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiver, e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Ele responde, ele explica, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceste o tempo da tua visitação. O meu povo perece porque não conhece, porque falta conhecimento. Esse é o primeiro inimigo. Falta de conhecimento. A ignorância, em todas as suas ramificações, coloca o crente em total desvantagem. Desvantagem. O segundo inimigo é uma mentalidade defeituosa. É a informação errada, a informação imprecisa, incompleta, crenças limitantes. Você aprendeu, e você tem aprendido especialmente aqui comigo, que uma mentalidade profética define o destino. E como ela faz isso? Determinando os tipos de escolhas e decisões que você toma. Ela define o destino. Uma mentalidade profética define o destino. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A qualidade do destino de um homem é determinado não apenas pela vontade de Deus. Como assim, pastora Ney? Ela é determinada pela palavra de Deus. Se não experimentarmos a palavra, se não transformarmos a nossa mente pela palavra, não conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de uma mentalidade transformada, não defeituosa, não defeituosa. Amém? Terceiro inimigo para o seu avanço, para a sua liberdade, para a sua tranquilidade, para a sua alegria, para você ter uma vida abundante e cheia de liberdade. E esse inimigo, ele impede que você descanse. Ele impede. E esse inimigo é chamado procrastinação. Procrastinação. O que significa isso? É aquele ato de você adiar todas as coisas, atrasar as coisas. A procrastinação é um inimigo que te impede de ter uma ação imediata quando necessário. Muitas vezes isso acontece porque você acha que tomar uma atitude ou ter uma ação é algo estressante, desagradável, entediante, desconfortável. E nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, a procrastinação, a ignorância, tem destruído grandes destinos. Grandes destinos. Mesmo que Satanás não estivesse na terra, muitos ainda fracassariam
por causa da ignorância e da procrastinação. Muitos ainda fracassarem. Provérbios 24 diz: o preguiçoso não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar. Também não terá comida quando vier a colheita. Olha que forte. O preguiçoso não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, mas não terá comida quando vier a colheita. A procrastinação é isso. É a preguiça, é a desculpa. Quem é o preguiçoso? Aquele que é lento, aquele que não tem aptidão para tomar as medidas corretas na hora certa. Ah, está muito frio, eu não posso sair. Está muito calor, eu não posso sair. Está chovendo, eu não posso ir na igreja. Sempre existe uma desculpa. Sempre existe. Provérbios 18, 9 diz: quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Quem é negligente é irmão do desperdiçador. E ninguém gosta de desperdício. Nenhuma empresa, nenhuma organização gosta de desperdício. E Deus, nem mesmo Deus, gosta de desperdício. Quando você lê a história das migalhas que compõem os 12 cestos de pães, você verá que Deus odeia o desperdício. E, no entanto, a Bíblia diz que um homem que procrastina, sendo negligente e dando desculpas, é amigo de um grande desperdiçador. Usa o seu tempo para nada. Não constrói, não edifica, porque tem preguiça. Porque tem preguiça. Porque vive dando desculpas para aquilo que tem que ser feito. Muitas pessoas procrastinam até mesmo em relação à palavra de Deus, sabendo que é a palavra que transforma, sabendo que é a palavra que edifica, que muda destinos. É a palavra que faz com que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. E mesmo assim, você procrastina não abrindo a palavra. Prefere abrir o celular e olhar as redes sociais. Prefere assistir um filme. Prefere bater papo com os amigos. Sentar muitas vezes em roda de escarnecedores. Procrastina. E não tem tempo para a palavra. Salmo 119, 60 diz: apressei-me e não hesitei em guardar os teus mandamentos. Apressei-me. Há consequências na obediência tardia. Há consequências na procrastinação. Dizem que a obediência tardia é desobediência. Procrastinação é uma forma de desobediência em relação aos princípios e à palavra de Deus. Quando Deus, ele ordenou a Abraão sacrificar Isaac. A minha Bíblia diz em Gênesis 22 que Abraão se levantou de madrugada, se levantou cedo, se levantou de madrugada para obedecer. Para obedecer. Aleluia. Amém. Inimigo número 4. Antes de seguirmos no inimigo número 4, eu quero que você se lembre pelos caminhos que nós já passamos. Ignorância, crenças limitantes, mentalidade defeituosa, procrastinação, indecisões, inércia e negligência na hora de se mover. Provérbios 14, 23 diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Todo trabalho árduo traz efeito, mas só falar leva à pobreza. Há lucro em todo trabalho árduo. Todo trabalho árduo traz o seu lucro. Imagina duas pessoas em uma fazenda. Uma delas trabalhando, arando a terra, semeando a semente, e a outra do seu lado somente falando sobre o solo. A pessoa que fala sobre obediência e a pessoa que realmente está obedecendo. Há lucro no fazer. O conhecimento, ele se torna lucrativo para a sua vida. Ele te leva ao progresso. Ele te leva para o avanço. Quando você associa o conhecimento com a ação.
Precisa haver essa parceria. Amém? Precisa haver essa parceria. A pessoa que fala de oração não é a mesma que está orando. A pessoa que fala de jejum não é a mesma que está jejuando. E a pessoa que fala de obediência não é a mesma que está obedecendo. Há lucro no fazer. Amém? Há lucro no fazer. E o quinto e último inimigo, para o seu avanço, para o seu progresso, é algo muito sério chamado falta de estratégia. Falta de estratégia. Esse é um inimigo muito poderoso. Falta de estratégia. Você tem a profecia na sua vida. Amém? Você tem profecia. Você tem, muitas vezes, a visão. Mas a profecia, ela precisa de estratégia. Ela precisa de estratégia. Você tem, eu vou repetir, você tem a profecia, você tem a visão, mas muitas vezes você não tem a estratégia. Não importa o que Deus te disse, não importa qual é o plano que você tem para o seu futuro. Isso não se concretizará até que você busque nele a estratégia para aquilo. Pode ter certeza disso. A sua vitória não está apenas em saber que você vai derrotar Jericó. Você precisa da estratégia para derrotar Jericó. A sua vitória não está apenas em saber que você vai atravessar o Mar Vermelho e chegar lá na outra ponta. Você precisa saber como vai manobrar as ferramentas no meio do caminho. Que ferramenta você vai usar que te levará de uma ponta do Mar Vermelho para outra. Andar sobre as águas talvez será uma opção. Amém? Partir o Mar Vermelho em dois talvez será uma opção. Pegar um barco talvez também seja uma opção. Todas são opções. Mas qual é a estratégia que Deus tem para você nessa situação? Qual é a estratégia? Toda visão, ela requer uma estratégia. Toda estação requer uma estratégia. Você sabe o que Deus disse, em quem você se tornará. Mas Ele lhe disse como que isso acontecerá? Qual foi a estratégia? Qual é a estratégia? Não é de se admirar que a própria Maria, ela tenha segurado o anjo no local em que ele apareceu para conversar, para saber. E ela perguntava como serão essas coisas, visto que não conheço homem algum. Como serão? Não me diga apenas que isso vai acontecer. Como serão essas coisas? Ela lhe perguntou como serão essas coisas, porque eu não conheço homem algum. O modo natural, aos olhos de Maria, de ter um filho se relacionando com um homem. Mas ela não era casada com José, não tinha relacionamento. E logo ela se perguntou como ficaria grávida, né? Ainda sem a assistência direta de um homem. Me explique qual é a estratégia, como será isso? E a resposta veio. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O anjo deu os detalhes da estratégia. Por isso, o santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá. Primeiro passo. O poder do Altíssimo te cobrirá. E o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Estratégia. O anjo deu a ela. Informou a estratégia que Deus usaria para que o Filho de Deus viesse ao mundo para nos salvar. Isso significa que tudo o que é natural, que tudo o que os seus olhos veem, tem uma dimensão espiritual diferente para ele. Amém? Ele não é limitado para criar. Ele não é limitado. Eu e você sim, mas ele não. Por isso nós precisamos de estratégia. Falta de estratégia é um inimigo poderoso. Poderoso. Quando existem situações na sua vida que exigem mudança,
que exige uma ação sobrenatural, Ele pode transformar todas essas coisas. Na mente de Maria, para ter um filho, ela precisava se relacionar com José. Mas a outra tecnologia no Espírito Santo, amém? Ele tem uma tecnologia diferente que o mundo não conhece, que eu e você não conhecemos. Por isso o mundo perece por falta de conhecimento. Precisamos da tecnologia do alto, precisamos da estratégia do alto. O Espírito Santo, ele vem, ele faz com que aquilo que está acontecendo tenha resultado excelente. Excelente. Por isso, não se surpreenda quando uma colheita que deveria chegar em 10 anos, chegar em um só dia na sua vida. Porque ele tem uma outra tecnologia, ele tem uma outra maneira de agir. O Espírito Santo, quando ele vem, ele reescreve todas as coisas. Ele redefine as estações. Ele redefine. A falta de estratégia é uma deficiência de sabedoria que pune a minha e a sua vida. A falta de estratégia. O que você precisa hoje é da estratégia de Deus para a sua vida. É da estratégia, é de como Ele vai fazer. Se você não pedir por estratégia, a estratégia não virá. Você saberá que Ele, através da Bíblia, escreveu alguns planos. Amém? Ele tem planos para a sua vida. Ele falou quem você é. Ele falou que você é embaixador do reino. Embaixador, né? A palavra. Ele é. Ele disse que você é sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Propriedade exclusiva do Senhor. Ele tem planos. Mas como será isso? Quais são as estratégias para alcançarmos esses planos? O que você precisa é da estratégia. Lembra da viúva? Ela tinha um pouco de azeite em casa, mas não tinha a estratégia. Não é incrível que muitas vezes nós buscamos fora o que nós já temos em casa? Quantas vezes nós fazemos isso? O problema é que você tem em casa o óleo que você precisa, mas você não foi informado de como multiplicar esse óleo. Qual a estratégia que deve ser usada? A estratégia para a viúva foi: reúna todas as vasilhas possíveis, peça para os vizinhos e vai derramando o azeite. E não pare de derramar. Ela recebeu uma estratégia e ela viveu daquilo por todos os dias, todo o resto da sua vida. Ela viveu daquela estratégia dada pelo homem de Deus. Para alguns de vocês que Deus trouxe aqui nessa manhã, Deus os trouxe aqui não necessariamente para te dar o óleo, porque o óleo você já tem em casa. A sua casa pode ser a sua mente, pode ser a sua empresa, pode ser o grupo de amigos ao seu redor. Eu quero te dizer que a solução está lá. A estratégia está lá. Você só precisa ser informado de como fazer o óleo multiplicar. Você precisa da estratégia do alto. Amém? Você precisa. Então, quando você pensar que Satanás é o seu único inimigo, lembre-se disso que eu estou te falando hoje. Existem vários inimigos que estão impedindo o seu progresso, o seu avanço. E muitas vezes você não se dá conta disso. Amém? Em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigada pela tua palavra. Eu oro para que ela encontre um campo fértil na vida dos seus filhos e das suas filhas esta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, deixar de lado toda ignorância, toda procrastinação, toda mente defeituosa, toda falta de estratégia e tantos outros inimigos, Pai, que nos impede de cumprirmos o nosso destino profético. Em nome de Jesus, nos ajude a estarmos atentos, focados, para não perdermos o tempo da tua visitação nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo.
Não podemos, Senhor, caminhar às cegas ou conduzir pessoas cegamente. Precisamos ter olhos de águia, visão de águia. Precisamos, assim como Maria perguntou ao anjo, conhecer as estratégias para o milagre. Precisamos conhecer, Pai. E assim podermos obedecer, podermos caminhar naquela estratégia que o Senhor liberou para a nossa vida. Não permita, Pai, em nome de Jesus Cristo, que continuemos caminhando em procrastinação, em ignorância, vivendo através de crenças que limitam o nosso avanço e o nosso progresso em Ti, Pai. Por tudo que há de mais sagrado eu te peço, não permita. Ajude-nos nas nossas fraquezas, Pai. Se há fraqueza na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã, que faz com que nós estejamos procrastinando as coisas, que faz com que nós percamos mais tempo com as distrações do mundo do que com as verdades eternas. Revela-nos, ó Deus, as nossas fraquezas e nos fortaleça para sermos melhores, Pai. Para sermos rápidos em obedecer, rápidos em cumprir os Teus mandamentos, os Seus ordenamentos, as Suas estratégias. Nos capacita, Espírito Santo de Deus. Nos habilita, Senhor, nos habilita para aquilo que Tu tens para essa estação da minha vida e da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar que esta será uma semana de uma fome insaciável da Tua presença. Insaciável. Da Tua presença, da Tua palavra. Fome e sede, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Fome e sede. Que seja uma fome insaciável da Tua presença. Para estarmos, Senhor, buscando a Tua face, recebermos as estratégias para o milagre. Em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem outra forma de agir que não é a nossa forma natural. Existe uma tecnologia diferente no céu. Existem caminhos diferentes. Caminhos aplainados pelas Tuas próprias mãos, Pai. E eu te louvo. Eu te glorifico porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã e nos deu a Tua palavra para nos alinharmos ao Teu tempo, à Tua vontade. Em nome de Jesus, eu te glorifico. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo. Aleluia. Conduza-nos, ó Deus, essa semana pelas Tuas mãos. Conduza cada vida, cada casa, cada família, cada filho Teu aqui representado, cada filha Tua. Em nome de Jesus. Cerca-os com a Tua proteção, Pai, com o Teu amor. Guarda-os em todos os caminhos, Pai. Livra-os do homem mau, livra-os do acidente, livra-os, Pai, de toda e qualquer maldade humana e demoníaca, em nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos lares, a nossa família em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro uma semana sobrenatural na Tua presença, Pai. Sobrenatural, cheia de movimentações angelicais, movimentações sobrenaturais do Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu creio que essa será uma semana de milagres, uma semana de testemunhos sobrenaturais. Pai, eu declaro aqui um povo que busca a Tua face para receber de Ti as estratégias para a vida, para tudo o que eles forem fazer.
Que eles não se movam antes de receber as estratégias dos céus. Em nome de Jesus. Levanta no meio de nós, Pai, profetas que mudem essa geração. Pessoas que conhecem os teus movimentos e as tuas estratégias para esse mundo, Pai. Em nome de Jesus. E que sejamos a tua boca nessa terra, Pai. Profetizando a tua santa e perfeita vontade para a humanidade, Pai. Em nome de Jesus. Declaramos a tua paz sobre cada lar, sobre cada mente, sobre cada coração. A tua paz, o teu descanso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E declaramos também a provisão, o recurso necessário para que eles cumpram com os seus compromissos. E além disso, o recurso e a provisão necessária para eles superabundar em toda boa obra. Em nome de Jesus. Para que eles sejam investidores do teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pessoas que terão para dar e não tomarão emprestado. Cabeça e não cauda. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro um povo separado para ti aqui, Senhor. Em nome de Jesus. E cumpre toda a tua vontade. Que é bem sucedido em tudo o que fizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro, assim eu creio, assim eu profetizo e assim eu tomo posse dessas palavras para a minha vida. Em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse dessas palavras. Eu tomo posse de tudo aquilo, de toda a estratégia dos céus para a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, mostra-nos a tua vontade. Ouvidos que estão tapados, que não estão conseguindo ouvir a tua voz. Eu te dou uma ordem nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para que todo ouvido que esteja tapado seja agora liberado, em nome de Jesus. Para que possamos, sem sombra de dúvidas, ouvir a tua voz. Somente a tua voz, Pai. Nesse dia, nessa semana, nesse ano, em todos os anos que estão por vir. Que tenhamos ouvidos liberados e sensíveis para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que haja uma abundância de dons no meio do teu povo. Libera, Espírito Santo, os dons que há em ti, Senhor, sobre cada vida, sobre cada vida. Libera os dons, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Tenha um dia glorioso. Amém, na presença do Senhor. O Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz na sua jornada, neste dia, nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Seja sal da terra e luz do mundo. Brilhe a vossa luz, disse o nosso amado Mestre, o nosso Senhor. Brilhe a vossa luz.